Eu sou Estela, aluna do curso Licenciatura em Educação do Campo, da Universidade Federal de Pelotas, do Polo de Cachoeira do Sul. Bem, eu vim um pouquinho falar para vocês sobre o meu estágio de extensão de estudos colaborativos que foi dentro da inclusão escolar. Primeiro, fiz um projeto para desenvolver o estágio numa escola, onde eu fiz 2 estágios já nessa escola, que foi o de estágio compartilhado e o estágio de séries iniciais. Como essa escola do meu município é uma escola que tem muitos alunos inclusos, isso também me chamou a atenção e eu optei por essa escola para fazer meus estágios. Todos os estágios que eu fiz tinham alunos incluídos, com dificuldades diferentes, e para mim foi muito produtivo isso. Bem, o título do meu projeto era Despertar a Importância da Inclusão dentro do espaço escolar. Por que despertar? Porque eu senti dentro da escola que os professores, funcionários, direção, eles trabalham a inclusão, eles vivem a inclusão, mas ainda falta um pouquinho mais de olhar para aquela criança que está incluída. Então, o meu estágio eu tentei fazer em 4 etapas. A primeira etapa foi trabalhar na sala de recurso. Eu trabalhei com as crianças que estão incluídas na escola. Algumas eu conhecia, outras não, porque era de um outro turno. A professora de sala de recurso me acompanhou durante todo o projeto, porque como envolvia a inclusão e a professora de sala de recurso é uma pessoa bem ativa dentro dessa área e também assim procura desenvolver um trabalho bom dentro da escola, ela me acompanhou todo o momento. Depois, a segunda parte foi a formação com os professores. Por que formação com os professores? Porque os professores estão dentro da escola, muitos trabalham com várias crianças e muitas vezes a gente está ali para cumprir as metas e cumprir a legislação. Primeira coisa que eu coloquei foi a questão de legislação. A nossa inclusão escolar ela é feita de legislação, decretos, pareceres e tudo vem a preocupar o educador. A colocar uma angústia dentro do educador. Então eu coloquei para eles toda essa questão da política pública, né? Tudo que envolve a inclusão. A gente conversou sobre isso, eu levei uma pasta contendo material que eu recebi dentro do eixo e foi bem produtivo. Me propus a emprestar material para cópia ou até para estudo. Depois, eu procurei fazer com eles um trabalho de sensibilização onde eles tiveram que fechar os olhos, caminhar com os olhos fechados, tocar as pessoas que estavam passando à volta e depois, ao final, escolher alguém, dar as mãos e sentir aquela pessoa até descobrir quem era aquele colega de sala colega de escola. Foi muito legal, foi bem interessante, as professoras gostaram. Depois eu fiz um trabalho com um texto que falava inclusão escolar, Desarrumando a Casa, que eu recebi dentro do eixo também de estudos colaborativos, que é da Maura Corsini Lopes. É um texto que fala muito da escola em si. A nossa escola hoje, ela é que nem a nossa casa. A nossa casa ela está arrumada. Quando a gente espera alguém, a gente arruma a nossa casa para esperar esse alguém. E essa escola que nós tínhamos antigamente era a escola que arrumava para esperar o aluno quando entrar. E agora ela está precisando desarrumar toda a escola, para arrumar novamente, para receber aquele aluno diferente. Aquele aluno que às vezes está na nossa sala de aula, que não sabe escrever, não sabe ler, mas ele está ali, ele faz parte daquele grupo ali. Então ele é um aluno que ele não simplesmente se coloca ele ali e se deixa ele ali. O professor tem que ter um meio de chegar até ele, ele tem que ter um meio de ter um envolvimento com aquele aluno, seja da forma que for. Eu preciso explorar aquele aluno. O que eu preciso fazer com que aquele aluno chegue ao que eu quero? Se aquele aluno está lá no 2º ano, ele precisa aprender a ler, a escrever as operações matemáticas, eu preciso ver o que eu preciso fazer com aquele aluno para despertar nele um envolvimento maior, que ele possa chegar um pouco mais perto daquele trabalho que eu estou realizando.
E foi dentro dessa proposta que eu coloquei esse texto. Os professores fizeram a leitura de trechos do texto, divididos em grupos. Depois, cada grupo leu a sua parte e colocou o que o grupo achava com relação àquilo. Então, foi muito legal, muito interessante. Os professores participaram bastante. Houve muita polêmica, houve discussão assim, no sentido produtivo, né? O como está aquela escola hoje, essa escola que eu fiz o estágio, que eu trabalhei, como é que ela está? O que precisa melhorar? Então, foi muito colocado assim, a questão do envolvimento do educador naquele sentido assim, eu recebi um aluno, então eu preciso conhecer aquele aluno, eu preciso saber qual a deficiência que tem aquele aluno, eu preciso entender aquela deficiência, conhecer a família, ter um momento família. Então eu procurei colocar em todo o envolvimento de estudo, dentro do eixo, tudo, eu coloquei para os professores e para a direção da escola que estava presente, que eu acho muito importante, que a escola tem uma ligação com a família, e essa ligação deve ser lá no início do ano, e não é a escola assim, a direção e pais, mas é a direção, o professor que vai atuar com aquele aluno e a família. É pegar junto, é se unir em propósito de um bem comum. Depois, no outro dia, eu fiz um trabalho, propus um encontro com os pais, que foi muito legal, foi muito interessante. A supervisora da escola participou, a professora de sala de recurso participou. Eu propus para eles uma atividade bem dinâmica. Eu coloquei gravuras no chão espalhada com várias figuras. Figura de uma casa no meio do campo, figura de famílias, figura de animais, várias figuras tinham no chão. E todos aqueles pais, ao som de uma música, caminharam e ao final eles pegaram uma das gravuras e aí eles falaram sobre aquela gravura. E no falar sobre aquela gravura, eles começaram a colocar a situação de vida deles, o porquê, muitas mágoas, muitos sofrimentos que todos os pais já enfrentaram, muitos pais assim, que já passaram até por escolas particulares, né, e que não deu certo. Uma mãe relatou assim um fato muito triste, que ela passou por 3 escolas particulares e que aquelas 3 escolas queriam que o filho escrevesse. E ele não quer escrever, porque o transtorno dele, ele tem o transtorno do opositor e ele não queria escrever. Mas a gente, assim, a professora atual dele e a mãe relataram que no momento que ele está em contato com os colegas, a professora consegue saber que ele está aprendendo alguma coisa, porque ela vê que ele explica para os colegas. Ele ajuda, auxilia os colegas. Então foi muito interessante, foi muito legal. Sugeri para a escola que fizessem mais vezes esses encontros. Que tivesse oportunidade, assim, ó, da sala de recursos, da orientadora, a supervisão da escola, de ter momentos mais com os pais. Um no primeiro semestre, no segundo, para sentir dos pais o que eles esperam da escola, o que eles querem e o que eles estão sentindo. Então foi bem legal. No último dia de estágio, eu trabalhei com as turmas dos alunos incluídos. Então, eu não trabalhei com 1, 2 alunos, trabalhei com a turma toda. Então, primeiro eu trabalhei só os segundos anos, né, que tem alunos incluídos. Depois eu trabalhei só os terceiros anos, que eram 2 turmas de cada um. E depois os 2 quartos anos. Foi muito legal, procurei trabalhar através de brincadeiras, de momentos em que eu dificultei atividades para eles. Sabe? Eu coloquei eles assim, eles teriam que ter a deficiência, vendei olhos, amarrei mãos, para eles se sentir com alguma deficiência, para eles se colocarem no lugar do outro, para ver como é difícil aquele meu colega que está ali na sala de aula, sentindo alguma dificuldade que ele não pode fazer o que eu faço. Então eu tentei colocar eles para ver que aquele colega que está ali é um ser humano como eles, que sente dificuldade, para eles sentirem também aquele momento, não a pena, mas o momento de apoiar, de auxiliar e de tentar ajudar da melhor forma possível. Então foi bem interessante o meu trabalho. E para finalizar o vídeo, eu quero colocar assim que uma coisa que me tocou muito foi um trabalho com os professores que eu fiz para finalizar a reunião dos professores, que eu fiz uma dinâmica do botão de rosa. Eles receberam um botão de rosa, um botão, e eles tinham que abrir aquele botão. Um botão bonito, com uma cor forte, com perfume, e eles tinham que abrir. Então eles foram passando e foram abrindo ao som de uma música. E ao final, eu mostrei para eles um botão que abriu naturalmente. Então os botões de rosa, eles tinham uma diferença.
Aquele que abriu naturalmente, ele estava com as pétalas firmes, ele estava bonito, ele estava abrindo aos poucos. E o que eles abriram manualmente, com as mãos deles, foi um botão que estava meio caindo as pétalas já, elas já não tinham aquela firmeza. E foi isso que eu quis mostrar para os professores e educadores, que não adianta nós forçarmos a inclusão do aluno. A gente tem que deixar ele agir naturalmente dentro da sala de aula. Nós temos que deixar o aluno aprender com os colegas, a conviver naquele ambiente, a sentir o que os colegas estão sentindo, a se sentir valorizado como ser humano. E o pouco que ele dá dentro da sala de aula ser valorizado pelo educador e pelos colegas. Então, assim, para mim foi bem interessante esse estágio, foi um estágio bem produtivo e eu acredito que para mim valeu muito.